Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo ao canal Mensagens do Juízo, onde estudamos e nos preparamos para a volta de Jesus. Meu irmão, quero dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro da razão. E ontem nós falamos sobre graus de pecado. Hoje vamos estudar os graus de pecado sobre a luz do santuário, ok? E nos estacionamos ontem no texto que está em Salmos, capítulo 32, verso 1 e 2. Aqui na tradução João Ferreira de Almeida diz o seguinte: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. De Davi, salmo didático. Olha o que está escrito, meus irmãos, para a honra e glória de Deus. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ontem nós vimos isso dentro do significado à luz do hebraico, ok? Hoje vamos ver a luz do santuário. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Está lá em Salmo 32, verso 1. Iniquidade perdoada, meus irmãos, em hebraico nós vimos ontem, pechá. Deus perdoa o nosso pechá, ou pecado de rebelião. Então, pechá é pecado, iniquidade de rebelião. Todos aqueles que não aceitaram Jesus estão em rebelião contra o reino dos céus. Exemplo, Satanás rebelou-se contra Deus. Então, todos aqueles que não aceitam Jesus estão em comunhão com Satanás, o arqui-enganador, o rebelde. Satanás rebelou-se contra Deus e o Senhor ofereceu perdão. Adão e Eva rebelou-se contra Deus e o Senhor os perdoou. Satanás aceitou o perdão? Não, meus irmãos. Ele se rebelou cada vez mais, inclusive acabou induzindo Eva ao engano e fazendo com que Adão aceitasse o pecado e o pecado entrasse nesse mundo. História que está lá em Gênesis capítulo 3. Sabemos a consequência do pecado, o primeiro assassinato, Gênesis 4. Gênesis 5 nós vemos ali que Caim não é considerado como descendente de Adão por causa do seu pecado. Começa de 7. Gênesis 6 a gente vê o que o pecado fez. Fez com que o gênero humano fosse corrompido. Deus permitiu o dilúvio para lavar, purificar a terra desse gênero corrompido, começando tudo de novo através de Noé, o único justo que estava lá no capítulo 7, tá ok? Continuando aqui, pecado coberto, apagado ou absolvido. Nós vimos que pechá é o pecado de rebelião, ok? Então, o chatá significa pecado apagado por ocasião do julgamento no céu. Então, nesse exato momento, existe julgamento no céu? Sim, juízo investigativo. Aceita-se nome e apaga-se nome. De quais? Quais pessoas? Aqueles que adentraram e trabalharam para Cristo, que estão dormindo, que estão no sono da morte. Ok? Então, esses que aceitaram Jesus, os seus pecados, chatá, foram apagados por ocasião do julgamento no céu. Por quê? Porque eles aceitaram a justiça de Jesus. Ok? Continuando. Ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva. Finalizando com os vivos, todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Grande conflito, página 482, da Sra. White. Continuando. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Nós vimos que essa iniquidade é o pechá, é o pecado de rebelião contra o reino do céu. É perdoado, e mais bem-aventurado é cujo o pecado é apagado no juízo. Aquele pecado que foi apagado por causa do juízo, do julgamento no céu, e achado por digno da vida eterna, cujo nome será preservado para sempre no livro da vida. Então, para que possamos manter o nosso nome no livro da vida, todos os nossos pecados registrados no céu precisam ser apagados. E para tal, meus irmãos, nós precisamos transferir os nossos pecados para o santuário. E como que nós fazemos isso? Aceitando Jesus, trabalhando para o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo nova criatura, se arrependendo,
crendo no Evangelho e pregando o Evangelho. Desta forma, o nosso nome se mantém no livro da vida e Jesus tem espaço na nossa vida para fazer uma obra nova. Amém? Iniquidade perdoada e apagamento de pecado são coisas distintas e ocorrem em tempos diferentes. Iniquidade perdoada, rebelião. Então, o pecado de rebelião é perdoado em que momento? Quando nós passamos pelas águas batismais e nascemos de novo e assumimos o trabalho de Jesus. E apagamento de pecados, isso ocorre no juízo, tá ok? No juízo investigativo. Um processo pelo qual começou em 1844, no dia 22 de outubro, tá bom? Iniquidade perdoada ocorre no momento da confissão. E apagamento de pecado ocorre no tempo de julgamento. Iniquidade, pecado de rebelião, é perdoada no momento que nos arrependemos e passamos pelas águas batismais, confessamos Cristo. Agora, apagamento de pecados inicia-se no juízo do céu, tá ok? São dois momentos diferentes. Visto que iniquidade perdoada ocorre no momento da confissão e apagamento do pecado ocorre no tempo de julgamento. Vamos lá. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes que seja concluído o juízo, em que seu caso deva ser investigado. Grande Conflito, página 485. Capítulo O Grande Juízo de Investigação. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Grande Conflito, página 486. Pecados de que não houve arrependimento. Opa, aí está o livro do registro, né? E que não forem abandonados, não serão perdoados nem apagados nos livros de registro. Ocasiona-se o que isso, meu irmão e minha irmã? O que vai ser apagado, então? O seu nome, ou o meu nome, ou o nome daquele que não se arrepende, que não confessa os seus pecados, que não aceita Jesus, o seu nome será apagado do livro da vida. Perfeito? Continuemos. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecado que permaneça nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida. Grande Conflito, página 482 e 483. Exemplos de quem? Vamos usar uma ilustração. A pessoa aceitou o evangelho, pregou o evangelho, porém, meu irmão e minha irmã, infelizmente, o que aconteceu com ele e com ela? No meio do caminho, colocou a mão no arado e olhou para trás. Perdeu a salvação. Então, amanhã continuaremos com mais essa parte. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, pecados de rebelião, cujo pecado é coberto, e bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. E esse é o momento do juízo. Deus abençoe grandemente vocês, meus irmãos. Inscreva-se e deixe o seu like para a honra e glória de Deus.